você teria coragem de colocar o nome do seu filho com o nome do jogador de futebol? Foi isso que o casal de tricolor fez, né? Eles colocaram o nome do filho deles de Germán Kennedy. Mais precisamente, Germán Kennedy Franco Rocha. Esse aí foi o nome que eles colocaram do bebê, né? E, cara, muito engraçado. E ainda é bem fofo, né? Porque, pô, o bebê lá é todo tricolor, o nome do Fluminense, do jogador do Fluminense, né? Então é bem legal, né? Bem legal. Só que é bem inusitado, né? Pouca gente faria isso. Segundo aqui, os próprios pais falaram o seguinte. A mãe, né, a Vanessa, que é a mãe do bebê, falou o seguinte: o nosso guerreirinho está registrado como Germán Kennedy. Espero que ele seja tão tricolor quanto os pais. Que ele tenha a oportunidade de conhecer esses dois craques. Que ele saiba o peso e o significado deste nome. Pô, muito maneiro. Muito legal. Cara, tomara que esse bebê cresça e seja um tricolor fanático, né, pelo Fluminense. Galera, se inscreva no canal aqui, pô. Se inscreve aqui, deixa seu like, compartilha o vídeo também para acompanhar aqui o canal cada vez mais. E também para compartilhar para chegar a mais pessoas, né? Ativa o sininho também, assim que você se inscrever, você ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui no canal, beleza? Aí toda vez que a gente publicar um vídeo, vai chegar uma notificação para você. Se você não tiver com o sininho ativado, aí acaba que não vai chegar a notificação, entendeu? Mas galera, vamos seguir aqui, dia de Fluminense, né, dia de jogo, mas nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o Diniz e também uma notícia que saiu aí um pouco bombástica em relação aos árbitros do Brasil. A CBF soltou aí uma notícia, então vamos comentar sobre isso. Mas fica até o final que vocês vão entender melhor. O Fernando Diniz deu uma entrevista ao GE, ao Globo Esporte, ao Marcelo Neves, né? E ele foi perguntado sobre algumas coisas bem importantes do Fluminense, que são, no caso, a falta de oportunidade, né, do Felipe Andrade, do Terãs e também do Alexander. Vamos acompanhar aqui juntos o que ele respondeu, né? Não, ele pode ser titular, tanto é que ele tem entrado nos jogos. E ele pode. Esse é o tipo de jogador que pode jogar de volante, pode jogar de zagueiro, pode jogar de lateral. Esse é um jogador que está aqui com a gente desde o ano passado e evoluiu muito, muita coisa. E ele está nesse processo dele de crescimento. Então, é um jogador que a gente tem um olhar bastante cuidadoso com ele. Ele teve já propostas para sair, já me ligaram, e ele ficou aqui com a gente, que eu acho que ele melhora cada vez mais. Então ele é um jogador que está no elenco, sempre a gente com um olhar especial para ele. E o segundo é sobre Alexander, porque quando Martinelli vai para a zaga, muitos imaginaram que até o Alexander poderia ganhar a vaga. Você opta pelo Lima. No Fla-Flu entrou o Renato Augusto como titular, quando também se imaginava que poderia ser o Alexander. O que tem acontecido com o Alexander? As lesões têm atrapalhado o desempenho? Eu acho que o Alexander é um grande talento. E foi na minha chegada aqui, ele começou lá naquela carência ali da lateral esquerda. Carência não, o momento do Caio ali, que a gente resolveu dar uma preservada no Caio, ele jogou no final de 2022, depois que no fundo o Calegari machucou. Aí ele foi muito bem, ele começou o ano como lateral e depois ele foi para a posição que é onde ele é mais habituado a jogar ali de segundo volante. Naquele momento que ele machucou, ele estava entre os 3 melhores jogadores do time e talvez o mais importante naquele momento da lesão. Ele estava voando baixo. Aí teve a primeira lesão, aí quando ele foi voltar teve uma segunda lesão pior do que a primeira e ele tem sofrido algumas lesões, mas é um jogador que a gente aposta muito. Ele está readquirindo o seu melhor ritmo, a sua melhor forma e a gente espera que no futuro o Alexandre consiga jogar no mesmo nível, até mais do que ele jogou ano passado. E por fim Aí ele se contradiz um pouco, né? Não se contradiz, mas ele fala um pouco algumas coisas assim, sem sentido. Porque o Alexander, ele tá num bom ritmo. Ele tá jogando num bom ritmo. Assim, não tô lá no Fluminense, óbvio. Não tô lá no clube. Mas ele fez uma ótima... com a seleção brasileira agora,
que jogou, acho que foi Paralímpico, né? Esqueci o nome, pré-olímpico, seleção pré-olímpica. Ele tava com a seleção pré-olímpica, seleção pré-olímpica, né? E fez um bom, foi boas partidas que ele fez. Ele tava num ritmo legal, fez gol, eu acho, né? Teve várias partidas que ele foi bem. Voltou no Fluminense e ele não teve oportunidade. Como é que o cara vai avaliar? Como é que ele vai falar que ele não tá no ritmo se não teve oportunidade? No jogo contra o Botafogo, por exemplo, eu estava no estádio, eu vi a atuação do Alexander e posso falar o seguinte, ele não jogou mal. O time todo jogou mal, né? Isso é fato. Porque a gente perdeu de 4-2. Mas só que, se for para analisar o Alexander na partida, ele foi um bom jogador. Ele jogou direitinho. Ele soube ali, né, fazer o café com arroz, podemos dizer. Então, não dá pra gente falar que ele não tá no ritmo. Porque ele não joga. Então é fácil falar, né? Que ele não tá no mesmo ritmo do ano passado. Não bota pra jogar, pô, aí complica. O Felipe Andrade é um pouco parecido. Ele fala aqui que tem um olhar diferente, né? Tem que ter um cuidado diferente com ele, que ele vem evoluindo, que recusou até propostas pelo Felipe Andrade. Mas ele joga muito pouco, cara. Geralmente nos últimos jogos o Diniz tem colocado o Felipe Andrade nos últimos 5 minutos, nos últimos 10 minutos do jogo. Como é que o cara vai mostrar um bom futebol, vai, sabe, né, engrenar, mostrar mais ritmo de jogo com esse pouco tempo? Tem que ser mais tempo, ele tem que pelo menos deixar um jogo dele de titular, entendeu? Ele prefere colocar o Martinelli na zaga do que colocar o Felipe Andrade na zaga para testar, para ver como é que vai ser. Entendeu? É um pouco complicado. O Felipe Andrade já mostrou que é capaz de jogar na zaga, na lateral, até de volante, né? De volante, onde ele é mais habituado a jogar. Então por que ele não testa botar o cara de volante? Por que ele não coloca o Alexander no lugar do Lima? Entendeu? São coisas um pouco que não faz sentido do Fernando Diniz. O Terãs foi a contratação mais cara dessa janela. O que falta para o Terãs engrenar, de fato? Aí é difícil falar, né? O Terãs está chegando, tudo muito novo, né? O Marcelinho, assim, se pegar o Keno ano passado, ele foi, desabrochar mais do meio para o final do ano. Então, o próprio Renato, o pessoal que está chegando, principalmente as pessoas que jogam mais no corredor central, o time tem muita mobilidade, tem um jeito diferente de marcar, um jeito diferente de jogar. Então, eu acho que ele tem que dar um tempo para adaptação e eu acredito também que ele vai nos dar ainda muitas alegrias também. E na parte final ele termina aí falando sobre o Terãs, que o Terãs ainda não está no mesmo, não está ainda adaptado, né? Então, pelo visto, o Terãs ainda não está adaptado ao sistema de jogo do Diniz, né? Pelo que dá para entender assim, mais ou menos. Então, ele fala até que Keno, né, demorou um pouco para se adaptar também e depois se adaptou muito bem. E, cara, assim, o Terãs é um bom jogador, a gente sabe disso, a gente sabe que ele tem muita qualidade. O Fluminense não pagou aquele valor de 15 milhões, né, 14 milhões de reais à toa. Mas é um cara que a gente pensa assim, pelo valor que a gente pagou, ele poderia estar jogando mais. Ele poderia estar tendo mais minutos dentro de campo, entendeu? Eu acho que ele precisa também, cara, ter um pouco mais de minutagem. Talvez um jogo assim, um jogo de menos menos importância, podemos dizer. Ele ter mais minutagem, talvez estar no time titular. Então isso é importante para o jogador se desenvolver, para o jogador ganhar ritmo, para o jogador, né, entrar ali no time, se adaptar ao esquema de jogo, colocar o cara em situações igual o Diniz faz geralmente, por exemplo, no Gianluca Mi, colocar o cara em situações que não tem como o cara fazer nada. Tipo assim, um jogo contra o Flamengo, por exemplo, já estava 2-0 pro Flamengo, no segundo jogo de volta ele colocou o Gianluca Mi na lateral direita no final do jogo. O cara vai fazer o quê, cara? Não tem como ele fazer, e nem lateral direito ele é. Então fica um pouco complicado de defender, né, o Diniz. É um pouco controverso. Ele bota o Terãs também em situações um pouco difíceis. Por exemplo, no jogo contra o Botafogo ele também foi bem. Deu vários lançamentos pro Lelê, que perdeu vários gols, perdeu um gol de cara também. Então, o cara quando entra para jogar mais tempo, ele consegue desenvolver um bom futebol. Mas o Diniz não faz isso, né? Não bota ele para jogar.
Então não dá pra gente avaliar, entendeu? Eu acho que falta isso um pouco do Diniz, mais minutagem para os jogadores, principalmente para esses 3 que são os principais. Porque, cara, se for pegar na ponta do lápis, o Diniz não dá minutagem para ninguém. Você não vê o Isaac jogando, você não vê o Justin jogando, você não vê o Felipe Andrade, você não vê o outro moleque, esqueci agora, o Arthur, por exemplo. O Arthur piorou, coitado. Não joga há muito tempo. Joga desde o Carioca, com um Marcão ainda. Então é bem complicado, cara. Espero que o Diniz repense isso e comece a colocar mais jogadores para jogarem mais tempo. Agora, a última notícia que saiu aí do GE, do Globo Esporte, é que a CBF afastou os 3 árbitros após a primeira rodada do Brasileirão. Tivemos aí uma rodada muito polêmica, com vários erros da arbitragem, não só desses 3, se eu não me engano teve mais erros aí, mas esses aí foram os erros principais da rodada e que tiveram mais repercussão. Teve aí uma declaração do presidente do Atlético Goianiense. Pô, inacreditável. No jogo do Vasco não teve nota oficial, não teve nota oficial do Vasco. Mas, quando é contra eles, aí eles soltam lá. Quando eles acham que é contra eles soltam uma notícia. É meio controverso também. Então são eles o Flávio Rodrigues de Souza, André Luiz Schettino e Yuri Elino da Cruz. Esse Flávio Rodrigues de Souza é terrível. Ele já apitou o jogo do Fluminense. Eu sei como é que ele é muito ruim. Ele é muito maluco, doido, dando cartão assim sem sentido. Teve uma vez que ele expulsou o André sem nenhum sentido no jogo contra o Cruzeiro, lá na casa do Cruzeiro. Aqui são eles o Flávio Rodrigues de Souza, que apitou o Vasco e Grêmio, André Luiz Schettino, que apitou o Atlético Goianiense e Flamengo. Ele expulsou o Jair Ventura, o técnico do Atlético Goianiense, por nada, mano. O cara só... Tipo assim, tem o calor do momento do jogo que a gente se exalta, os técnicos se exaltam, mas isso é normal, cara. Geralmente eles fazem isso, tipo... Pô, porque você não deu cartão amarelo? Coisa assim do jogo. O cara vai dar um cartão vermelho assim, por nada, eu acho muito errado. Até o Tite achou errado, no momento lá. O Tite, que é do time do Flamengo. O André Luiz Schettino captou, o jogo do Flamengo do Atlético Goianiense. E Yuri Elino, que é o árbitro carioca que apitou o jogo do Flamengo e Fluminense. Esse aqui que está aparecendo na sua imagem. Ele apitou o Corinthians e Atlético Mineiro. Ele não expulsou o Fagner. Também achei um erro absurdo. Ele tinha que ter expulsado o Fagner. O cara chegou com a sola totalmente no joelho do cara, do Atlético Mineiro. Poderia ter lesionado o cara para a vida inteira, talvez. Um negócio muito perigoso, cara. O Fagner é sempre um jogador assim. Os 3 árbitros não serão escalados em jogos de outras divisões, tá? Então eles meio que são expulsos, vamos dizer assim. Levaram o cartão vermelho. Então eles vão ficar... vão fazer vão ficar afastados, obviamente. E vão fazer aí treinamentos, Os 3 árbitros foram afastados, pela CBF, e os 3 estão fora da escala por tempo indeterminado. Enquanto não trabalharem nas partidas, vão passar por um período de treinamento. E quando voltarem desse treinamento, eles vão começar a apitar jogos da Série C. Então eles vão começar da Série C lá, se caso eles forem bem, vão subindo aí de divisão. A CBF está apostando em novos árbitros, no jogo contra o Fluminense hoje contra o Bahia, por exemplo, vai ter um árbitro novo, então a gente tem que torcer para que melhore, finalmente, pelo amor de Deus, tem que melhorar essa arbitragem do Brasil, que tá terrível, cada jogo é terrível. Tem no jogo lá do Atlético Goianiense e Flamengo, o VAR também, pelo amor de Deus, traçou uma linha totalmente torta, você não vê uma imagem clara. Até a Globo consegue fazer traçar uma linha melhor e conseguir deixar uma imagem mais clara do que o próprio VAR, pô, impressionante. Não tem uma câmera assim que você vê, que você fala, pô, esse ângulo aqui é um ângulo bom para o árbitro avaliar. Não tem, cara, é muito várzea, tem que ter tem que ser mais preciso, tem que ter uma preparação melhor, equipamentos melhores também. Isso influencia na decisão do árbitro, entendeu? Não que o árbitro não seja ruim, eles são ruins, mas também precisa ter um equipamento melhor, umas câmeras melhores para o cara avaliar. Então a gente espera que melhore, esses árbitros. Ainda não tivemos
uma decisão escandalosa, né, contra o Fluminense, mas no Campeonato Brasileiro com certeza vai ter em um momento ou outro. Então resta saber quando a gente vai ver isso. Mas vamos torcer aí para que dê tudo certo, né? Enfim, vou ficando por aqui, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo também para o máximo de tricolores. Se inscreva e ative o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Tamo junto, eu sou o Thomas, sou tricolor de coração, vou ficando por aqui. Saudações tricolores, é nóis. Valeu, galera.